Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, eu sou o Pedro. Eu sou a Catarina. E nós vamos estar aqui, ou tentar estar aqui, cada semana para contar-vos 2 crimes, 2 casos reais, como já dissemos na intro, podem estar resolvidos ou não, mas que sem dúvida vão chamar a vossa atenção. Então, tendo em conta que eu vivo em Portugal e o Pedro vive em Espanha, nós achámos que seria uma boa ideia e seria portanto um formato um bocadinho diferente, falarmos de crimes reais ibéricos, portanto que se passam em Portugal e em Espanha. Não é que não haja um caso ou outro que nós não possamos ir buscar a outro país, mas vamos tentar focar-nos mais neste aspecto porque achamos que faz todo o sentido que seja assim, não é? Claro, falar destes crimes que aconteceram à porta da vossa casa e que vocês sabem ou não que aconteceu à porta da vossa casa. Ou seja, o que é mais próximo é melhor, digamos assim. Exatamente. Ok. Então, esta semana vai começar a Catarina. Catarina, não sei o que é que tens preparado. Este é o nosso trato. Eu nunca sei o que é que tu vais trazer. Tu nunca sabes o que é que eu vou trazer. Então, o palco é teu. Força. Verdade, portanto, nós vamos nos surpreender aqui um bocadinho, que é para vocês também terem aqui reações reais da nossa parte também. Portanto, está ligado, está ligado. Portanto, eu vou começar aqui por um caso que eu acredito que muitas pessoas cá em Portugal conheçam, que se chama, portanto, tem o grande nome de O Estripador de Lisboa. Pessoalmente, eu vou-lhe chamar O Estripador das Marias, e acho que vocês já vão conseguir perceber porquê. Portanto, este caso deu-se há pouco mais de 30 anos atrás. Dia 31 de julho de 1992, a Maria Valentina, de 22 anos, baixa, magra, cabelos e olhos castanhos, prostituta e toxicodependente. Portanto, o corpo dela foi encontrado atrás de um barracão em Lisboa. Estás a ver aqueles espaços da construção civil, tem aqueles barracões de metal e tal? Sim. Pronto, atrás de um barracão desse género foi encontrada com cortes, portanto, nas costas e um corte enorme entre o tórax e a barriga. Ou seja, o que é que este senhor fez, esta pessoa fez? Portanto, levou com ele o coração, partes do intestino, do fígado, e deixou ali o corpo da moça todo aberto para quem quisesse ir ver e tirar o resto. Ou seja, ele tirou aquilo que lhe interessava e largou ali a moça. A polícia, vendo isto, não sei o quê, obviamente foram investigar o caso. Não havia qualquer tipo de pistas ou provas de quem pudesse ser. Investigaram, portanto, a vida da rapariga, né, as pessoas envolvidas na vida dela e tal. Tendo em conta a profissão dela, pronto, ficou por ali. Houve inclusive algumas beatas de cigarro que foram encontradas perto do corpo, mas não há registros que essas beatas tenham sido analisadas, não há nada que se fala sobre isso. Portanto, arrumaram o caso. Claro, aqui de que ano é que é o teu caso? 92, portanto isto tudo começou em 92. Ok. Entretanto, dia 2 de janeiro de 93, a Maria Fernanda, com 24 anos, e atenção, baixa, magra, cabelo e olhos castanhos, prostituta e toxicodependente, foi encontrada... Padrão. Exatamente, calma, porque foi encontrada atrás de um barracão, outro barracão. Tudo ali naquela zona de Lisboa, não é? Portanto, pronto. E como é que eles encontraram a Maria Fernanda? Com o corpo todo desventrado, novamente os órgãos removidos, só que desta vez aqui o senhor assassino também decidiu levar as maminhas da Maria Fernanda com ele. Ai, Ou seja, por favor. exato.
Aqui a polícia, já a investigar o caso, não é? Percebeu-se que, devido às parecenças do primeiro caso, da primeira Maria, faria sentido então isto tratar-se de um serial killer. Como, mais uma vez, não tinham qualquer tipo de pistas de quem poderia ser, a única coisa que eles puderam fazer foi ficar à espera que o senhor atacasse novamente. Ora então, nisto. Chega ao dia 15 de março de 93 e a Maria João, e agora repitam todos comigo, baixa, magra, de cabelos e olhos castanhos, prostituta, toxicodependente. Exato. Foi encontrada a cerca de 100 metros do local onde a primeira Maria foi encontrada. Mais uma vez, brutalmente mutilada, com os órgãos removidos e nesta Maria, o senhor assassino removeu também a vagina da menina. Exato. Portanto, aqui, sim senhora, os senhores polícias disseram isto é um serial killer e recorreram à ajuda de 2 agentes do FBI dos Estados Unidos que naquela altura, portanto com os conhecimentos que havia na década de 90, eles eram os tais profilers a fazer o perfil dos mausões, né? Então chamaram-nos para vir ajudar, isto em março de 93, ou seja, depois do 3º homicídio. Mas a coisa ficou por aí, porque havia falta de provas, falta de suspeitos. Fala-se muito de uma impressão digital que foi encontrada ou no primeiro ou no segundo caso e que estava a ser tratada por um agente que foi ou retirado do caso ou mudado de departamento. Portanto, houve muitas provas que a polícia não lançou ao público, não falou. Portanto, também há aqui muita coisa, há muitos pormenores que não se sabem, não é? A efetividade policial típica. Exato. Que nós já imaginamos. Sim. É sempre questionável, não é? É sempre questionável. Mas pronto, nisto, fazendo tom do perfil, eles chegaram à conclusão que era um homem caucasiano entre os 30 e os 35 anos, uma pessoa solitária, fazia tudo durante a noite e não tinha qualquer tipo de relação com as vítimas. Mas fecharam por aí, porque lá está, não havendo provas, não havendo qualquer tipo de suspeitos, não é? Claro. Cancelaram por aí o caso. Entretanto, entre 1993, depois da última Maria, e entre 1997, houve 4 crimes praticamente idênticos em 4 países diferentes da Europa. E então os investigadores acharam até que ele podia ser um daqueles camionistas que anda por aí à noite. Ou seja, pela facilidade de transporte. Claro, de mover-se. Claro. Exato, e entre o espaço que foi, calcularam que pudesse ser algo do género. Mas pronto, também não chegou a nenhum lado. Uma curiosidade sobre os 3 casos. Elas estavam todas vivas quando foram esventradas. Ou seja, não, por favor. A sério? Exato. A sério. Este senhor deu, portanto, uma forte pancada na cabeça das meninas, levou-as para trás dos contentores e fez lá o Arts and Crafts que tinha a fazer. Ou seja, que elas morreram porque ele fez tudo isso? Não foi tipo que ele as matasse? Exato. Inclusive há rumores que a primeira rapariga morreu. Ou seja, quer dizer, há rumores. Li qualquer coisa sobre isto, me pareceu um bocadinho estranho também, mas que pronto, o corpo dela foi completamente atacado por ratazanas e que ela acabou por morrer por causa de uma infecção por causa disso. O que se lhe arrancaram o coração e o intestino e os pulmões e não sei o que também, claro, era difícil a moça. Como é que ela vai seguir viva, claro. Exato, portanto, mas pronto. Mas estavam todas vivas. Ele nunca tocou nas caras delas, nos rostos. Nunca tocou nos rostos delas. Nunca limpou qualquer tipo de sangue. Nunca limpou nada. Simplesmente fez o trabalho que tinha a fazer, largou ali as pessoas e pronto, assim foi. Entretanto, em 2008, 16 anos depois, o que é que aconteceu? Salto de tempo bastante forte. Bastante grande. Ou seja, e como não houve mais casos, não houve mais pistas, nada, 16 claro, anos arquivados. Depois... não, foi tipo... E nem é só arquivado, tiveram mesmo a pena prescrita. Ou seja, se alguma vez o assassino fosse encontrado, já não teria pena. Ou seja, basicamente ele iria ter a fama do proveito que já teve. Percebes? A sério? Mas isto é possível? Ou seja, legalmente isto é possível em Portugal? Quer dizer, exato. Acabou? Sim. Uau. Sim. Ok. Não, sinceramente não sei como está a lei neste momento, mas na década de 90, ao fim de X anos,
Portanto, era tudo ilibado, né? Claro, prescrevia, sim. Exatamente, prescrevia tudo. Agora, aqui vem a parte mais ridícula e inexplicável e estúpida desta história, que é, em 2011 nasceu a Casa dos Segredos número 2. E agora tu olhas para mim com essa cara de tipo, o que é que isto tem a ver com as Marias? Sim, é tipo, Não é? what the fuck? Olá. Pronto, e lembras-te perfeitamente, que eu sei que sim, do conceito da Casa dos Segredos. Para quem não se lembra, 30 macacos dentro de uma casa, cada um com um segredo e tem que descobrir o segredo de cada um. Pronto. Houve então, em 2011, um miúdo de 21 anos, Joel Guedes, que se candidatou a entrar na Casa dos Segredos com um segredo um bocado bizarro, que era: eu conheço o Estripador de Lisboa. Ou seja, ele disse isto à produção do programa, eles ficaram obviamente com a pulga atrás da orelha, não é? E nisto o jovem denunciou o seu próprio pai. Ouch. Ok. Ou seja, ele, para entrar na Casa dos Segredos, foi dizer à TVI que o José Pedro Guedes, portanto o pai dele, era o assassino das prostitutas. Na década de 90, este senhor trabalhava em Lisboa na construção civil, ou seja, os barracões onde elas foram encontradas. Exato. Em 2011, este senhor tinha 46 anos, ou seja, a nível de contas as idades batiam mais ou menos certo, não é? Portanto, a polícia sim acreditou que pudesse ser. O Joel não chegou a entrar na Casa dos Segredos com este segredo, mas houve uma jornalista... Obviamente, um bocado psicopata é o Joel. Exato. Olá. Não, mas já vais ver o mais bizarro de tudo. Pronto, houve uma jornalista que ouviu esta denúncia e ficou tipo, não, espera aí que eu agora quero entrar um bocado mais aqui. O senhor José Pedro Guedes, portanto o pai do Joel, deu entrevistas a confessar estes crimes. Adicionou ainda mais 2 crimes à lista, uma prostituta na Alemanha em 94, quando ele morou lá como imigrante, e outra em Aveiro aí pelos anos 2000. E, segundo ele tinha um diário onde escrevia tudo, onde durante estes anos todos escreveu os pormenores todos que a polícia não sabia. Então era Por real. exemplo, calma. Ok, calma, fico calado, desculpa. Nisto, por exemplo, uma das coisas que o José Pedro escreveu nesse diário é que as vítimas eram todas muito parecidas com a sua mãe, que o abandonou aos 2 anos de idade. Ele supostamente depois voltou a ver a mãe aos 15 anos, mas não houve qualquer tipo de relação, até ele nunca superou o rancor, então matou as prostitutas por se parecerem com a mãe dele. A história, ou seja, batia mais ou menos, o profile dele batia certo com o profile que a polícia tinha, não é? Ora, este senhor, José Pedro, foi detido e preso preventivamente porque houve um dia que decidiu enviar uma mensagem a uma jornalista a dizer assim: estou novamente, abre aspas, com vontade de matar, fecha aspas. A polícia pegou, foi buscá-lo, foi prender o homem. Ora então, eles, os senhores investigadores, os senhores agentes, pegaram naquelas provas que não vieram para público e foram bater tudo ali, né? E chegaram à conclusão que este senhor, José Pedro Guedes, não era o assassino de prostituta nenhuma. Mas é parvo. O que é que ele ganhava com isso? Ele nada, mas o filho poderia ter a hipótese de entrar dentro da Casa dos Segredos. Ou seja, eles engendraram esta coisa toda. Então, e tu vais-te meter na prisão? Para o teu filho entrar na Casa dos Segredos? É sério? Estás a entender a doença mental de tanta gente? Forte. Sim, Estás a perceber? Sim. Ou seja, por exemplo, aqui fala... os dados não batiam certo, assim como algumas marcas físicas, como a palma da mão do assassino. Ou seja, lá está, deve ter a ver com aquela impressão digital que eu falei assim mais no início do vídeo, deve ter a ver alguma coisa com isso. Outras evidências mantidas em sigilo pela polícia também o eliminaram como autor dos assassinatos. Entretanto, pressionado, não é? A polícia chegou ali e disse, mas olha, vá, fala lá de uma vez. E o Joel, o puto que queria entrar, realmente admitiu que inventou a história, só mesmo para conseguir entrar no programa. E o próprio José Pedro, portanto o pai do miúdo, deu entrevistas em 2011 a dizer que foi uma brincadeira que lhe custou muito caro.
Ou seja, a coisa aqui é, como os crimes tinham prescrito, se esta pessoa, o José Pedro, ao dizer, sim, eu matei, ele não iria preso. Ele só ia ganhar fama. Percebes? Porque os crimes tinham prescrito já. Portanto, foi exatamente isto que estas pessoas fizeram, que estas duas pessoas fizeram. O que eu acho aqui são 2 crimes que aconteceram aqui, honestamente. Exato. Não é? Porque estes dois estarem a usar a história destas pobres raparigas para entrar num reality show, acho que é uma coisa completamente doentia. Ridículo. Completamente. Completamente ridículas. Só para finalizar, existe, portanto, jornalistas e investigadores que acreditam que o Estripador de Lisboa está vivo, que vive em Lisboa, muito perto dos locais do crime, e existe inclusive um livro que conta portanto esta história toda, tal, pronto, decididamente com muitos mais pormenores do que aquilo que eu estou aqui a contar, tive que resumir bastante a coisa, claro. mas pronto, para quem se interessa vão pesquisar o livro Perfis Psicocriminais do Estripador de Lisboa ao Profiler, porque pronto, há de falar aqui de muitos mais pormenores, sem dúvida. E aqui está, pronto, aqui está a minha história. Portanto, foi uma história que não ficou resolvida. O assassino pode perfeitamente ainda andar aí. Adoro que tu começas com um caso que não está resolvido e que ainda por cima pode haver um assassino em série. Exato. Aí tipo fora. Exato. Portanto, amiga ouvinte, se tu te chamas Maria, cuidado. Exato. Cuidado. Assim, portanto, se te chamas Maria, e a todas as Marias prostitutas, tenham cuidado, de cabelo castanho e olhos castanhos e magrinhas, baixinhas, tenham cuidado, por favor, porque a pessoa neste momento há de ter por aí se calhar uns 60 e tal anos, de certeza que não tem a força corporal que tinha, mas isso não é desculpa por isso. Real. Exato. E esta foi a minha história, portanto agora estou extremamente curiosa para ouvir a sua. Ok, a minha história é um bocadinho mais recente que a tua, de facto até bastante recente, ok? O meu caso chama-se Um Baú Azul no bairro da Sagrada Família, em Barcelona, como podes ver. Situemo-nos, sexta, dia 8 de agosto de 2008, 12 horas do meio-dia, ok? Um mendigo anda pelo bairro da Sagrada Família em Barcelona e, como de costume, anda a vasculhar nos caixotes do lixo à procura de ferro velho para ganhar o dia. Pronto, vivem disso. Exato. Quando dá uma olhada dentro de um contentor de lixo à frente do portal número 439 na Rua Valência, vê uma trolley, tipo uma trolley destas de viagem, estás a perceber? Que a gente, pronto. Abre a mala e fica em choque. Exato. Dentro desta mala há o tronco e a cabeça de um homem. Não estão nem os braços nem as pernas, ok? Este senhor, claro, ao ser um mendigo, não tinha como contactar a ninguém, então ele foi a correr à loja que estava à frente do local onde aconteceu isto, para que alguém ligasse aos moços de esquadra. Moços de esquadra é a polícia da Catalunha. Vocês vão-me escutar dizer moços 20 mil vezes, porque é o nome da polícia em Catalunha e não tem sentido estar a dizer polícia. Já está. O Departamento de Homicídios dos Moços apresenta-se no local. Eu entendo que isto de moços é muito engraçado em português, mas não, em catalão não tanto. O Departamento de Homicídios dos Moços apresenta-se no local e olha para o contentor e a primeira coisa que vê é a cara do morto num estado já de putrefação cadavérica. Ok? Isto porque a putrefação não era exagerada, mas é verão em Barcelona e aqui, em pleno agosto, tu podes chegar a 37, 38 graus muito facilmente, ok? Então, exato, a normal. A posição acelera. Exatamente, ou seja, que imagino também o cheiro não fosse o mais agradável do mundo, ali. Exato. A vítima tem a cara e a parte de trás do pescoço cheia de cortes e feridas, ok? Na própria cena do crime, cena do crime, onde encontraram estas duas partes do corpo, e nos arredores haviam mais contentores do lixo. Então os moços de esquadra pensaram, temos que verificar os outros contentores também, por se esta pessoa se divertiu a repartir o corpo por aqui, não é? Exato. Ok. Perto de um outro contentor,
no passeio mesmo havia uma mochila. Tipo uma mochila destas de ginásio, estás a ver? Que tu levas assim no corpo. Um moço de esquadra olha para a mochila e, sem sequer tocar a mochila, vê que sai um pé com uma meia destas tipo de ténis de toda a vida. Estas brancas com as listinhas negras, sabes? Claro. E ao abrir a mochila vê que está dentro toda a perna. Então é claro que o pé saía porque não cabia dentro da mochila toda a perna e Exato. o pé. Agora tu perguntas, como é que passam ali milhares de pessoas durante o dia e não vê um pé sair de uma mochila? Exato. Exato. Eu acho que é bastante normal pensar que podia ser um boneco, podia ser uma coisa qualquer, então não havia alarme, não? Exato. Pronto. Não, e o Exatamente. medo das pessoas epá, e se eu vou ali abrir a mala e é Exato. realmente um pé? Não Exato. vou dizer, vou virar as costas e vou embora. É um bocado de receio, obviamente. Exato. Aos investigadores também lhes chama a atenção um baú de metal azul ao lado do contentor, onde encontraram o tronco e a cabeça. Antes de abrir, eles vão à loja que estava em frente, onde o mendigo foi pedir para chamarem, e perguntam se sabem alguma coisa deste baú, porque podia ser mesmo da loja, decoração, ou seja o que for. Exato. E responderam que no dia anterior 2 homens lhes tinham dito para que vigilassem o baú, porque eles tinham que ir fazer uns recados. Ok? E que depois estes 2 homens voltaram e levaram o baú. Ok? Mas que no dia a seguir, ou seja, no dia 8, o baú voltava a estar ali. Ok? O baú tinha bastantes restos de sangue, assim que era fácil ligar com o caso. Exato. Ok? Exato. Assim sendo, mais partes do corpo foram descobertas do baú. Ainda assim, continua a faltar a perna direita e os 2 braços deste senhor. Ok? Sim. Isto, sim. É um bocado jogar a gincana a buscar aqui partes do corpo. Um outro moço de esquadra que estava ali tipo a fechar a rua para as pessoas não passarem e tal, avisa aos investigadores de homicídios que viu umas gotas de sangue que levavam ao portal 437. Lembremos que o contentor estava ao lado do 439. Eu não tenho muito presente como é que funcionam as ruas aí em Portugal, mas aqui é um lado da rua é impar e o outro é par. Aqui também, Ou seja, também. o 37 estava ao lado do 39. Exato. Assim, não foram muito Exato. longe. Ao entrar no edifício, vêem mais gotas e mais gotas e mais gotas de sangue que levavam ao apartamento terceiro segunda. Ok? Ninguém responde à porta desse apartamento. Então os moços procedem a perguntar aos vizinhos se viram algo estranho. A vizinha do terceira diz que viu o vizinho do terceiro segundo a limpar o elevador. Estranhíssimo, porque eles têm alguém que vai a limpar aquilo Exato. regularmente. Outro vizinho diz que viu a pessoa do terceiro segundo com um baú azul por ali. E claro, um outro vizinho diz que ouviu uma discussão entre 2 homens e gritos de uma mulher no dia 6 de agosto. Ok? Ok. Assim sendo, os principais suspeitos são os inquilinos do terceiro segundo. Do terceiro segundo. Exato. Exato. Os vizinhos explicam que ali vive um casal de origem colombiano com uma criança. São John Jairo Tavares, de 29 anos, e Lorena Sánchez, de 20. E que estão em Barcelona há um par de anos, mas que não se lhes conhece nenhum trabalho estável. Não sabem bem do que é que eles vivem. Exato, ok. Ok. A polícia tenta entrar em contato com eles, mas não tem sucesso. Nada. Mas, ao mesmo tempo que estão a tentar fazer isso, consultam uma base de dados com o nome deles, a ver o que é que sai. E surpresa, somente 3 semanas antes, um familiar da Lorena morre assassinado por um sicário a tiros num café de Barcelona. Ok? Então, Ok. dá para ver que aqui há um bocado de negócios túrbios. Aqui há a Exato. acontecer. Exato. Exato. Os moços conseguem encontrar a Lorena e chamam ela para ir declarar à esquadra. A Lorena declara que vivia com os John Jairo, mas que no dia 5, abandonou o domicílio com a sua filha, porque a relação tinha acabado. Ok? Exato. Curioso que seja o dia 5, quando a morte se situa no dia 6 de agosto. Exato. Ainda assim, ela é muito cooperativa e ela dá as chaves do apartamento aos moços para que eles possam entrar e investigar o apartamento. A investigação. No apartamento haviam bastantes rastros de sangue à porta da entrada, no corredor e na banheira. Nem limpam. Ai, gente, Não, havia rastros, mas eu acho que foi com a luz azul, entendes?
que eles conseguiram ver. Tá, ok. Isto porque agora vinha aqui. Haviam várias latas de tinta pelo apartamento e paredes a meio pintar. Haviam também sacos do lixo idênticos ao saco onde se encontrou parte do cadáver. Porque o cadáver estava dentro da trolley, mas estava dentro de um saco Dentro do de um lixo. saco. Exato. E também encontraram uma faca grande, que chamou muita atenção. E outra coisa, também levaram o portátil. Ok? Tipo, vamos levar coisas, a ver o que encontramos. Exato. Desculpa. No dia 10 de agosto, uma mãe preocupada apresenta-se na esquadra dos moços de Blanes, que é longe de Barcelona já, ok, é outra cidade, para denunciar a desaparição do seu filho há 4 dias. Comenta que é estranho que o seu filho, Jorge David Oliveira, não desse notícias. A mãe do Jorge David deixa indicações que o seu filho tem tatuado nas costas uma frase com letra gótica e uma serpente. Quando os forenses fazem a autópsia, detectam que as tatuagens que têm o cadáver coincidem com a descrição feita pela mãe do Jorge David. Então, já sabemos quem é o morto. Exato. Enquanto isso passa, os moços pediram mostras de ADN ao irmão do Jorge David para comparar com o cadáver. Porque ainda que as tatuagens sejam iguais, eles têm que comparar cientificamente, provar que era uma pessoa. Exatamente. Efetivamente era ele, não há mais mistério. Ok? Os moços então falam com o círculo mais próximo do Jorge David, amigos, família, etc. E descobrem que ele se dedicava à venda de cocaína. Descobrem também que ele tinha comprado 1 kg de cocaína a 30.000 euros, em mau estado, aos inquilinos do apartamento da Rua Valência e tinha intenções de ir lá pedir satisfações no dia 6 de agosto. Ok? Enquanto os moços investigam se o assassinato do Jorge David tinha algo a ver com o assassinato do parente da Lorena, que não tinha nada a ver, em princípio, a Lorena diz aos moços que tem estado a falar com o John Jairo e que ele confessou que foi ele que desquartizou o cadáver, mas que ele não matou ninguém. Que tinha sido um tal Otávio que tinha matado o Jorge David. Ok? Quem é o Otávio? Otávio era um italiano que trabalhava de cozinheiro aqui em Barcelona, mas que pertencia a uma banda de narcotraficantes que se dedicava a passar droga entre Barcelona e Roma com motos de alta cilindrada. Ok. No portátil confiscado pelos moços, encontraram fotos de John Jairo, Otávio e Jorge David juntos, tipo amiguis. Estás a perceber? Tipo, yay! As 3 amigas. As 3 Marias, exatamente. Vêm também que foi... Desculpa. Não devia ter dito isto hoje. Foi perfeito. Peço desculpa. Ai, por Deus. Pronto, eles veem que também no portátil que foram feitas pesquisas no Google no dia 7 às 6h41 da manhã. A pesquisa foi derreter humanos. Foi essa a pesquisa. Foi essa a pesquisa no Google. Como matar uma pessoa? Sim, foi mais como derreter humanos. Porque a pessoa já estava morta. Os moços descobrem também que o John Jairo, no dia 7 mesmo, foi ao hospital curar uma ferida profunda de uma faca que tinha na mão esquerda. Ok? Pronto. Já está muito claro aqui o que é que aconteceu. Exato. 2 meses depois da descoberta do cadáver, a polícia decreta o mandado de captura do John Jairo e do Otávio, o italiano. A polícia de Espanha contata os moços a dizer que tem umas escutas telefónicas do Otávio. A polícia de Espanha, quando eu digo isto, refiro-me à polícia de Madrid, à polícia espanhola, não a catalana. Que tem umas escutas do Otávio a comentar todo o processo de desfazerem-se do cadáver. Sim. A polícia de Roma... Ai, que gente inteligente. Sim, maravilhosos. A polícia de Roma, os Carabinieri, que não é polícia de Itália, senão Carabinieri, estão a entender aqui o meu ponto com os moços de esquadra agora, pronto. Prendem o Otávio ali e extraditam o Otávio a Barcelona. O Otávio decide acolher o direito de não declarar. Então o Otávio não abre a boca. Ponto final. A chamada fazia referência também a um possível baú azul. Sim.
Mas exatamente no dia do crime, o telemóvel do Otávio estava localizado noutro bairro de Barcelona, não no bairro da Sagrada Família. Ok? Assim sendo, eles pediram mostras biológicas ao Otávio para comparar com as encontradas no apartamento e no baú azul. Ok. Os resultados são negativos, não existe ADN do Otávio em nenhuma dessas duas coisas. Então o Otávio é posto em liberdade. Exato. Não te sei dizer ao certo, mas em princípio o Otávio segue em liberdade hoje. Os moços dedicam agora o seu tempo exclusivamente a buscar a John Jairo, ok? Seguindo os IPs do e-mail do John Jairo, conseguem localizar que ele está numa localidade da Colômbia, do país natal dele. Ok. Ele fugiu. Os moços pedem ajuda da polícia da Colômbia e eles não encontram ninguém com os dados ou o nome facilitados pelos moços, ok? Pois claro. Entretanto, nisto passaram-se meses e passaram anos, ok? Junho de 2015. Faz 7 anos que não se sabe nada do principal suspeito. Aqui é quando a polícia colombiana detecta, por reconhecimento facial, que o John Jairo se move por uma cidade ali, ok? Ainda assim, não eram provas suficientes para o deter, ok? Até julho de 2016, quando conseguiram uma ordem e se deram conta que ele estava registado com outro nome no país, mas que tinha as mesmas impressões digitais. Então foi por aí onde eles o apanharam. Ok. Foi preso na Colômbia e esteve à espera de ser extraditado a Barcelona para julgamento. A extradição só foi realizada em 2018, 2 anos depois. Como assim? Então, durante sim, esses 2 sim. anos ele teve quê? Teve preso na Colômbia? Esteve preso na Colômbia, sim. Ok. Sim, tal e 2 qual. anos? Puto. Ok, e agora aqui, pronto, o John Jairo chegou a Barcelona e estamos a chegar ao fim do caso. O John Jairo quis confessar desde o início a culpa para evitar todo um julgamento e toda uma coisa, ok? Quando faltam apenas 3 semanas para que o caso cumpra 10 anos, o John Jairo declara à frente da juíza. Vou passar a ler a declaração que ele fez à juíza. É tal e qual o que eu vou dizer, ok? É exatamente Ok. isto. Ok. Reconheço que acabei com a vida do Sr. Oliveira. Tivemos uma discussão no apartamento da Rua Valência por um tema que não ficou claro no dia antes. Entramos em discussão. Eu tinha medo e peguei numa faca. Discutimos muito e eu dei-lhe com a faca e nesse momento ele morreu. Eu nunca tinha presenciado um acto assim e não pensei bem as coisas e cometi um erro. Sou culpado e tratei de ocultar todas as evidências e foi aí quando se tirou o Sr. Oliveira ao caixote do lixo. Fiz isso com uma faca muito grande, a que os moços tinham encontrado. Exato. Os 2 braços e a outra perna foram depositados num outro caixote do lixo na Rua Marina, mais longe. Por isso é que eles não chegaram lá. Em contexto, de todas as formas, deixa-me dizer-te que os moços, sim que passaram dias, tipo na lixeira, depois do caminhão levar o lixo, a tentar procurar a perna e os 2 braços. Mas não foram encontrados. Já está. Continuando a declaração dele. A discussão foi sobre as 4 da tarde e tirei o corpo ao lixo às 4 ou 5 da manhã. Estava eu sozinho no domicílio. Ninguém me ajudou a desquartizar o cadáver. Atenção! Ele aqui não fala de assassinato. Fala de desquartizar o cadáver. Exato. Exato. Ou então, voltamos ao mesmo, se calhar, pode não ter sido ele quem matou. Pode ser. Pode não ser. Pronto. Culpado até prova em contrário. É ao contrário. Exato. Ok. Ele continua. Fiz isso ali mesmo na sala e no hall de entrada. A discussão foi porque o Sr. Oliveira me reclamava a devolução de 30 mil euros por 1 quilo de cocaína que supostamente eu lhe tinha vendido em mau estado. E já está. John Jairo nunca falou nem da Lorena nem do Otávio. Não mencionou nomes. Não disse nada. Nunca. Assumiu a culpa. Agora, eu tenho aqui, não é um plot twist, mas é um dado muito curioso que eu acho que vais gostar. Ok. A Sagrada Família está dentro da zona do Eixample, ok? Que é aqui em Barcelona, ok? No dia 29 de novembro de 2022, descobriu-se um tronco de um homem numa mala dentro de um caixote do lixo noutra parte do Eixample. Um mendigo, mais uma vez, foi quem encontrou esta cena e no mesmo bairro.
Ou seja, não sei se é o modus operandi aqui do bairro do Eixample, mas são dois já. E bom, Pode ser quizás um dia alguém comentemos. a querer fazer uma réplica. Pois também, não sei, mas Porque há quizás um dia fãs, destes comentemos este caso. Pelo que eu sei, agora não tem resolução ainda, mas sim, voltou a acontecer. Ou seja, mas lá está, o facto dele não. Ele falar, ninguém me ajudou a desquartizar o corpo. Exato. Não, ou Exato. seja, a gente não pode nunca excluir que o Otávio e a Lorena não tiveram nada a ver com isto. Exatamente, principalmente quando tu vês que os vizinhos dizem que houve uma discussão entre dois homens e uma mulher. Ou E seja, uma mulher pode a ser que o gritar. Otávio não Exato. estivesse ali, mas a Lorena era muito provável que estivesse ali. Exato. Portanto, ele fez isso mesmo para... Ok, eu levo com as culpas todas, vocês vivam a vossa vida que eu levo com as culpas todas em cima, Exato. Pronto. Não, ia aparecer... Ok. O quê? E foi há um ano atrás que apareceu mais um tronco. Sim. Nós Sim, estamos sim. em novembro, estamos dia 1 de novembro de 23, portanto... Exato. E nunca mais, e não tiveram mais provas deste último corpo, nunca mais falaram sobre isso, nunca mais houve... De momento não, eu sei que está em investigação, sim que dei um olhinho a ver o que estava a passar, mas Exato. continua em investigação, não está caso cerrado, não. Não. Então, não sei, é o que eu digo, quizás um dia a gente comentemos esse caso de uma perspectiva já de investigado. Mas pronto, Exato, por agora já não. resolvido. Se calhar um dia Exato. a gente fala disto já, deste caso já resolvido. Olha, eu gostei muito do teu caso, não conhecia o teu caso, para falar a sério. Por acaso não, achei que fosses conhecer. Não Achei que tinha fosses nem conhecer ideia. Porque daquilo que eu tive a ler, falou-se muito disso. Há muitas notícias sobre o Estripador de Lisboa. Há livros, há mais que um livro sobre o Estripador de Lisboa. Então eu achei realmente que fosse um caso, e se calhar, pronto, quem ouvir isto vai realmente... não, eu vou passar à frente que eu já sei tudo desta história, isto já não me interessa. Porque achei mesmo que ias... E tu ainda por cima que és todo culto e todo... dessas coisas, sei lá, achei mesmo que sabias da história. Mas pronto, eu honestamente vou ficar sempre surpreendida com todas as histórias que tu me contaste. Não. vou conhecer nenhuma, Eu digo já. Há uma que tu sabes que é super boa, que eu já comentei contigo 1000 vezes, e um dia vou trazer essa história aqui porque é flipante. Não, eu quero ouvir. É um plot twist atrás de plot twist. Ou seja, um dia. Yes. Não ainda. Vamos deixar isso mais para a frente. Ok, sim, eu também tenho uma muito boa, mas eu também quero deixar mais para a frente. Quando quando pudermos aparecer em HD. Claro, um dia a gente vai aparecer em HD. Quanto mais vocês escutem o podcast, mais a gente melhora a qualidade de imagem. Exatamente. Tipo o Nani McPhee, sabem? Assim. Exatamente. Por favor. Ok. Da minha parte eu só queria dizer-vos que tenham cuidado, porque eu acabei de descobrir enquanto fazia a pesquisa para este caso que tenho uma obsessão com casos de onde aparecem corpos dentro de malas. Eu tinha 3 opções. E as 3 opções eram um corpo que aparece dentro de uma mala. Então, sem dúvida, vou repetir esse tema um dia destes, mas em outras circunstâncias, etc. Portanto, em episódios futuros a malta já sabe o que é que lhe espera. Portanto... Sim, a algum momento eu vou-vos surpreender e vou dizer: hoje toca um corpo dentro da mala. Bora lá. Nada, pela minha parte só queria dizer a quem estiver a ouvir, muito obrigado por ouvir, obviamente. Sim, compartilhem com os vossos amigos, comentem. Nós gostamos de comentários, podem escrever, a gente responde, ou não, mas a gente lê, pelo menos. Sim, isso nós vamos ler tudo, mas partilhem muito, deem assim uma mãozinha aqui à malta. E pronto, e se souberem assim de algum caso qualquer, digam: olha, vai pesquisar isto, claro. Se tiverem algumas dicas para a gente melhorar alguma coisa, nós aceitamos críticas construtivas, ok? Exato. Portanto, vamos, é isso, falem connosco e partilhem com a vossa malta para nos virem a ouvir, porque a gente quer tentar fazer isto resultar.
e precisamos de vocês, portanto. Obviamente. É isso. Nada, gente, subscrever, ou subscrever, como se diz em português, dar like, dar 5 estrelas, porque se é para dar menos de 5 estrelas no Spotify, não deem, não vale a pena. Não fica não, bem. a gente só aceita 5, tá? A gente só aceita 5. Estão avisados todos. Exato. E nada, a gente volta na semana que vem com mais 2 casos, deduzo que de Portugal e de Espanha. E com muita vontade de os apresentar. Tchau, guapos! E só para finalizar. Espera, que ela ainda vai finalizar. Uma coisa muito importante, porque no meu caso, a Anitta nunca foi apanhada. É verdade. E no meu caso, a Anitta confessou o crime. Exatamente. Correto. Portanto, eu só queria finalizar assim. Obrigada, amigos, por ouvirem. Compartilhem, comentem 5 estrelas, essas coisas todas. Beijinhos e até para a semana. Tchau, guapos. Mua, mua.